Celso Portiolli zomba de Nicolas Ferreira. E ele o chama para o ringue. E público fica em choque. O que aconteceu nesse dia no programa foi surreal. Nunca vimos uma coisa dessa. A plateia ficou loucal. Estúdio do domingo. Legal resplandece com suas cores vibrantes e a tradicional atmosfera de animação de domingo. A plateia está particularmente agitada hoje. Conversas entusiasmadas ecoam pelo ambiente. Nas primeiras fileiras, fãs seguram cartazes com fotos de Celso Portiolli e Nicolas Ferreira, diretor do programa. No ar em 5, 4, 3, 2, 1. A música tema do programa explode. As câmeras deslizam pelo estúdio com movimentos fluidos e planejados. Celso Portiolli, com seu característico entusiasmo. Olá, Brasil. Bem-vindos a mais um Domingo Legal, o programa que faz seu domingo muito mais divertido. E hoje, meus amigos, temos uma atração especial. A plateia aplaude fervorosamente. Celso Portiolli, sorrindo amplo. Hoje recebemos uma figura conhecida da política brasileira. Amado por muitos, criticado por tantos outros. Com vocês, o deputado federal mais jovem do Brasil, Nicolas Ferreira. Plateia se divide em aplausos calorosos e alguns murmúrios de desaprovação. Nicolas Ferreira entra no palco, vestindo um terno azul marinho bem ajustado. Ele sorri, acena para o público, projeta confiança em cada passo. Cena 1. Entrevista. Inicial. Nicolas e Celso sentam-se em poltronas coloridas dispostas no centro do palco. Entre eles, uma mesinha baixa com 2 copos d'água. Celso Portiolli. Nicolas, bem-vindo ao Domingo Legal. Confesso que é uma surpresa ter um deputado aqui no nosso programa. Normalmente recebemos cantores, atores, atletas, mas político é algo novo para nós. Celso ri de forma exagerada, olhando para a plateia como se compartilhasse uma piada interna. Nicolas Ferreira, sorrindo educadamente. Obrigado pelo convite, Celso. Acredito que política não deveria ser algo distante do entretenimento. Afinal, decisões políticas afetam a vida de todos que estão nos assistindo agora. Celso Portiolli, levantando as sobrancelhas teatralmente. Uau! Já começou o discurso. Será que estamos em época de eleição e eu não fiquei sabendo? A plateia ri. Celso parece satisfeito com a reação. Nicolas Ferreira, mantendo o sorriso, mas com um olhar mais intenso. Não é discurso, Celso, é conversa. Algo que faz falta no nosso país. Celso Portiolli. Bem, vamos tentar fazer essa conversa ser divertida. Afinal, estamos no Domingo Legal, não no Jornal Nacional. Mais risadas da plateia. Celso pega algumas fichas com perguntas. Celso Portiolli. Nicolas, muita gente te conhece pelos seus vídeos polêmicos, pelas declarações fortes. Você já foi chamado de várias coisas. Conservador radical, extremista, defensor de ideias ultrapassadas. Como é ser tão jovem e pensar tão, como eu posso dizer, tão para trás? A plateia reage com uma mistura de risadas e aplausos. Alguns parecem desconfortáveis. Nicolas toma um pequeno gole de água, seus olhos nunca deixando os de Celso. Há um breve momento de silêncio, estratégico, que parece durar mais do que realmente dura. Nicolas Ferreira, com voz calma e medida. É interessante como você formula essa pergunta. Celso. Ele se inclina ligeiramente para frente. Postura aberta, mas intensa. Nicolas Ferreira. Você acaba de demonstrar exatamente o problema do debate público no Brasil. Você me convida para seu programa, mas antes mesmo de me ouvir, já parte do princípio de que minhas ideias são para trás. Isso não é entrevistar, é tentar enquadrar. Um murmúrio percorre a plateia. Nicolas Ferreira, com intensidade crescente. Sabe o que é realmente antiquado, Celso? Esse tipo de jornalismo que confunde provocação com profundidade. Que acha que desqualificar quem pensa diferente é alguma forma de serviço público. Celso parece momentaneamente desconcertado. Seu sorriso vacila. Nicolas Ferreira, voz firme, olhando diretamente nos olhos de Celso. Você me chama de extremista, mas não citou uma única ideia minha. Você insinua que sou retrógrado, mas não especifica em quê. Isso não é jornalismo, Celso.
É palanque disfarçado de entrevista. A plateia está completamente silenciosa agora. Nicolas Ferreira. E quanto a ser jovem? Sim, tenho 28 anos. Sou da geração que cresceu vendo programas como o seu. Cresci acreditando que a televisão brasileira poderia ser um espaço de ideias, não apenas de piadas prontas e narrativas pré-fabricadas. Talvez seja essa a verdadeira diferença entre nós. Não é que eu pense para trás. É que eu ainda acredito que podemos ir para frente. Celso ajeita-se na cadeira, visivelmente desconfortável com o rumo da conversa. Celso Portiolli, tentando recuperar o controle. Nossa, quanta sensibilidade. Era apenas uma brincadeira, deputado. Este é um programa de entretenimento, não precisamos levar tudo tão a sério. Nicolas Ferreira, com um pequeno sorriso. É exatamente esse o problema, Celso. Quando convém, é apenas uma brincadeira. Quando não, é um ataque sério. Esse é o famoso Schrödinger da ofensa. Existe e não existe ao mesmo tempo, dependendo da reação de quem ouve. Alguns na plateia riem nervosamente, outros aplaudem. Celso Portiolli, forçando um tom leve. Bem, parece que nosso convidado veio preparado para um debate pessoal. Mas vamos tentar deixar isso mais leve, afinal é domingo. Celso pega um cartão diferente, claramente mudando sua abordagem. Celso Portiolli. Vamos falar de coisas mais divertidas. Nicolas, você pratica algum esporte? Nicolas Ferreira. Sim, gosto de treinar regularmente. Musculação, principalmente. Celso Portiolli, com um brilho malicioso no olhar. Ah, então você é forte? Porque pelo jeito que você reagiu à minha perguntinha inofensiva, pensei que você fosse, bem, um pouco mais frágil. Risadas esparsas da plateia. O clima é tenso. Nicolas respira fundo. Seus olhos se estreitam quase imperceptivelmente. Nicolas Ferreira, com voz controlada, mas poderosa. Celso, vamos esclarecer uma coisa. Confundir educação com fraqueza é um erro que muita gente comete. Responder com respeito não significa aceitar desrespeito. Ele se levanta lentamente de sua cadeira, imponente. Nicolas Ferreira. Você quer testar força? Quer transformar ideias em ringue? Tudo bem, estou pronto. A plateia está em absoluto silêncio. Nicolas Ferreira. Mas não me entenda mal. Não falo de força física. Qualquer um pode esmurrar alguém. Falo da força das ideias, da força da consistência, da força da convicção. Esse é o verdadeiro teste de um homem, Celso. Não quantos quilos ele levanta, mas quantos princípios ele sustenta. Olhares fixos se encontram. A tensão é palpável. Nicolas Ferreira. Então sim, eu aceito seu convite para o ringue. Mas o ringue do debate franco, das ideias claras, da conversa sem artifícios. Porque no ringue das ideias, não vale esconder-se atrás de era só uma brincadeira. Ele estende a mão em um gesto desafiador. Nicolas Ferreira. O que me diz? Tem coragem para um debate de verdade? Sem cartões preparados, sem plateia para aplaudir. Suas piadas sem a segurança do seu território, o coletivo, percorre a plateia. Celso parece momentaneamente sem palavras. Ele olha para os produtores fora de cena, buscando orientação. Celso Portiolli, recuperando-se. Bem, isso é inesperado. O deputado está nos desafiando, pessoal. Ele força uma risada, mas a tensão é evidente. Celso Portiolli. Nicolas, você sabe que isso é um programa de domingo, certo? As famílias brasileiras estão almoçando, relaxando. Nicolas Ferreira, interrompendo com firmeza. Exatamente por isso. Porque as famílias brasileiras merecem mais do que entretenimento vazio. Merecem conteúdo que as respeite, que eleve o nível, que mostre que podemos discordar sem nos atacarmos. Ele se vira para a plateia, abrindo os braços em um gesto abrangente. Nicolas Ferreira. Vocês não acham que merecem mais do que piadas prontas e entrevistas superficiais? Não acham que a televisão brasileira pode ser um espaço de ideias reais, de debates honestos? A plateia começa a aplaudir, lentamente no início, depois com mais entusiasmo. Espectador da plateia, gritando.
É isso aí, Nicolas. Outro espectador. Deixa ele falar, Celso. Celso percebe que está perdendo o controle da situação. Celso Portiolli, tentando recuperar o ritmo. Ok. Parece que temos um deputado com espírito esportivo. Então vamos fazer algo diferente hoje, pessoal. Um debate relâmpago. Eu faço perguntas difíceis e nosso convidado responde sem filtros. O que acham? A plateia aplaude entusiasticamente. Nicolas Ferreira, com um sorriso genuíno. Com uma condição, Celso. Para cada pergunta que você me fizer, eu também posso fazer uma a você. Afinal, o ringue tem 2 lutadores, não é mesmo? Um coletivo da plateia. Celso hesita, visivelmente desconfortável com a proposta. Celso Portiolli. Bem, eu sou o apresentador, não o entrevistado. Nicolas Ferreira, assertivo. E é exatamente por isso que estamos onde estamos no Brasil. Uns podem questionar, outros apenas respondem. Uns estão acima do escrutínio, outros constantemente sob ele. Se você realmente acredita no debate, Celso, não deveria temer ser questionado. A plateia reage, alguns aplaudem. Celso Portiolli, após um momento de reflexão. Sabe de uma coisa? Aceita o desafio. Vamos ver do que você é feito, deputado. A plateia explode em aplausos. Os produtores correm para reorganizar o palco. O cenário foi rapidamente reconfigurado. 2 púlpitos foram colocados frente a frente, como em um debate eleitoral. Uma grande tela ao fundo mostra o título Ringue de Ideias. Celso Portiolli. Para a câmera. Estamos de volta com algo inédito no Domingo Legal. Um debate relâmpago com o deputado Nicolas Ferreira. Lembrando que nada disso estava programado, pessoal. É tudo ao vivo e sem rede de proteção. Ele se posiciona atrás de um dos púlpitos. Nicolas está no outro, sereno e concentrado. Celso Portiolli. Primeira pergunta para você, deputado. Seus críticos dizem que você defende ideias que limitam a liberdade individual. Como responde a isso? Nicolas Ferreira, direto e articulado. O que defendo é exatamente o oposto, Celso. Defendo que liberdade vem com responsabilidade. Que direitos acompanham deveres. Que sociedades prósperas se constroem sobre valores sólidos, não sobre areia movediça. Ele gesticula com precisão, enfatizando cada ponto. Nicolas Ferreira. Quem realmente limita liberdades são aqueles que querem controlar o que você pode dizer, o que você pode pensar, o que você pode ensinar aos seus filhos. Eu defendo que o Estado deve ser limitado, não as pessoas. Pausa estratégica, olhando diretamente para a câmera. Nicolas Ferreira. E agora, minha pergunta para você, Celso. Você acredita que programas como o seu têm responsabilidade na formação cultural do país? Ou é apenas entretenimento quando convém? A plateia reage com o coletivo. Celso parece momentaneamente desprevenido. Ele ajusta o microfone ganhando tempo. Celso Portiolli, após hesitação. Claro que temos responsabilidade. Entramos na casa das pessoas todo domingo. Mas nosso papel principal é entreter, não educar. As pessoas já têm problemas demais. Nicolas Ferreira, interrompendo educadamente. Então você admite que usa seu alcance apenas para entreter, sem preocupação com o impacto cultural? Interessante, Celso Portiolli, recuperando-se. Não foi isso que eu disse. Temos responsabilidade, mas... Nicolas Ferreira. É exatamente isso que estou questionando, Celso. Esse mas que vem depois da responsabilidade. Como se entreter justificasse qualquer coisa, inclusive zombar de ideias sem discuti-las. A plateia está completamente absorta. Celso Portiolli, mudando de assunto. Minha vez de perguntar. Você se diz defensor da família tradicional. Isso não é uma forma de preconceito contra outros modelos de família? Nicolas Ferreira, com tranquilidade. Veja bem, Celso, defender algo não significa atacar o resto. Defendo a família tradicional porque acredito que crianças se beneficiam da presença de um pai e uma mãe. Isso não significa odiar quem pensa diferente ou negar direitos a ninguém. Ele se aproxima do microfone. Voz mais intensa.
Nicolas Ferreira. O verdadeiro preconceito está em silenciar quem defende esses valores, em rotular como ódio o que é apenas uma visão diferente de sociedade. Preconceito é o que você demonstrou hoje ao me apresentar como alguém que pensa para trás antes mesmo de me ouvir. Alguns na plateia aplaudem. Nicolas Ferreira. Minha pergunta agora: você já leu algum livro sobre os valores que critico? Ou sua opinião sobre mim vem apenas do que ouviu outros dizerem? Celso parece genuinamente desconfortável. Celso Portiolli, com sinceridade. Para ser honesto, não li. Minha opinião vem das manchetes, dos comentários nas redes sociais. Nicolas Ferreira, com um sorriso educado, mas incisivo. E não é exatamente esse o problema. Julgamos sem conhecer, condenamos sem ouvir. Isso não se aplica só a mim, Celso. Se aplica a muitas pessoas que são excluídas do debate por não seguirem o roteiro aprovado. A plateia está impressionantemente silenciosa, absorvendo cada palavra. O debate continua por mais algumas rodadas. A postura de Celso começa sutilmente a mudar, de provocativo para genuinamente curioso. A atmosfera no estúdio se transforma. Celso Portiolli, agora em tom mais sério. Uma pergunta mais pessoal, Nicolas. O que te motivou a entrar para a política? Tão jovem. Muitos da sua idade estão preocupados com outras coisas. Nicolas Ferreira, com emoção contida. Foi ver meu país dividido, Celso. Foi crescer ouvindo que para ser jovem eu precisava pensar de um único jeito. Foi perceber que muitos valores importantes estavam sendo perdidos em nome de um progresso que deixava muita gente para trás. Ele faz uma pausa. Seus olhos brilham com convicção. Nicolas Ferreira. Entrei na política porque acredito que o Brasil é maior que nossas diferenças, que podemos construir um país onde cristãos e não cristãos, conservadores e progressistas, possam discordar sem se destruir. Um país onde o debate não seja substituído por rótulos, sua voz ganha força, mas mantém-se controlada. Nicolas Ferreira. Minha geração é acusada de ser frágil, de não aguentar críticas, mas o que vejo é o oposto. Vejo jovens sedentos por verdade, cansados de superficialidade, buscando algo mais profundo que likes e trends. E é por eles que estou aqui. A plateia está completamente envolvida. Nicolas Ferreira. E minha pergunta para você, Celso: você está satisfeito com o legado que seu programa deixará para o Brasil? Quando olhar para trás, para décadas de televisão, sentirá que elevou o nível ou apenas entreteve? O estúdio cai em um silêncio profundo. Celso parece genuinamente tocado pela pergunta. Celso Portiolli, com sinceridade surpreendente. Essa é uma pergunta difícil. Realmente difícil. Ele respira fundo, olhando não para as câmeras, mas para Nicolas. Celso Portiolli. Comecei na televisão querendo fazer a diferença. Com o tempo, talvez eu tenha me acomodado na fórmula do que funciona, do que dá ibope. Nem sempre me orgulho de tudo que fizemos, mas... Ele faz uma pausa, visivelmente emocionado. Celso Portiolli. Talvez você tenha razão. Talvez possamos fazer mais. Ser mais. Especialmente em tempos como os nossos. A plateia aplaude espontaneamente, surpresa com a sinceridade inesperada. Cena 6. Resolução. Relógio do estúdio indica que o tempo do segmento está quase no fim. Diretores fazem sinais para Celso encerrar. Celso Portiolli, recuperando o profissionalismo, mas mantendo a sinceridade. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim deste segmento absolutamente inédito do Domingo Legal. E tenho que confessar, não foi nada do que eu esperava. Ele se vira para Nicolas Celso Portiolli, deputado. Eu o convidei esperando criar um momento engraçado, talvez até constrangedor. Me preparei para zombarias, não para um debate real. E confesso que você me surpreendeu. Nicolas Ferreira, com um sorriso genuíno. Às vezes as melhores conversas são aquelas que não planejamos, Celso, e saiba que também me surpreendi. Positivamente. Celso estende a mão. Nicolas a aperta firmemente. Celso Portiolli para a câmera.
Talvez isso seja o que o Brasil precisa agora. Menos rótulos, mais conversa, menos gritaria, mais escuta. Ele se vira para Nicolas. Celso Portiolli. O convite está feito, volte ao nosso programa. Não para um ringue, mas para uma conversa honesta. O Brasil merece isso. Nicolas Ferreira. Aceito o convite, porque o Brasil é maior que nossas diferenças e porque acredito que, mesmo na discordância, podemos encontrar respeito. Ele se vira para a câmera. Nicolas Ferreira, com intensidade serena. Brasil, não se deixem convencer de que precisamos odiar quem pensa diferente. Não aceitem que o debate seja substituído por ataques. Somos melhores que isso. Podemos ser melhores que isso. A plateia se levanta em aplausos. Celso Portiolli. E com esta mensagem, encerramos este momento incrível do Domingo Legal. Depois dos comerciais, voltamos com mais surpresas. As câmeras se afastam, capturando a imagem dos dois lado a lado, não mais como adversários, mas como dois brasileiros que encontraram um caminho para o diálogo. Cena 7. Bastidores. Epílogo. Enquanto a música toca e o programa vai para o intervalo, vemos Celso e Nicolas saindo do palco juntos, ainda conversando. Um assistente de produção se aproxima de Celso. Assistente de produção e animado. Celso, as redes sociais estão explodindo. Nunca tivemos tanta interação. É o assunto mais comentado no país neste momento. Celso olha para Nicolas, Celso Portiolli. Parece que subestimei o que o Brasil realmente quer ver. Nicolas Ferreira, sorrindo. O Brasil está cansado de brigas, Celso. Está faminto por conversas reais. Por respeito na diferença, eles param antes de seguir para seus respectivos camarins. Celso Portiolli. Sabe, Nicolas, comecei este programa querendo fazer você de bobo. E terminei percebendo que talvez o bobo fosse eu, por achar que o povo só quer ver palhaçada. Nicolas Ferreira, com seriedade gentil. Nunca é tarde para recomeçar, Celso. Para todos nós. Eles se despedem com um aperto de mão que, desta vez, não é apenas protocolar, mas genuíno. A câmera se afasta, mostrando os bastidores agitados do programa, enquanto em uma tela de TV, no fundo, já aparecem manchetes sobre o debate inesperado que mudou o tom da televisão de domingo.